Corte Suprema da Argentina declarou que o indulto concedido ao ministro de Economia da época da ditadura é inconstitucional. Com a decisão, mais um acusado de crimes contra os direitos humanos poderá ser julgado no país. A Corte rejeitou o recurso apresentado pelo ex-ministro da Economia, José Martínez de Oz, contra a decisão de um tribunal inferior que já tinha declarado a inconstitucionalidade do indulto. O perdão foi concedido em 1990 pelo então presidente Carlos Menem. Foi o envolvimento de Martínez de Oz no sequestro de 2 empresários em 1976 que levou à perda do indulto. Além dele, o ex-presidente Jorge Videla e o ex-ministro de Interior, Alban Arguindegui, estão sendo investigados pelo caso. Os 2 empresários foram detidos ilegalmente por 5 meses e depois obrigados a assinar um contrato de exportação com Hong Kong que beneficiava o governo militar. Sem a proteção do indulto, Martínez de Oz, de 84 anos, teve a prisão preventiva decretada e agora pode ser julgado pelo sequestro. Para Jorge Videla e para o ex-ministro de Interior, pouca coisa mudou. Eles já haviam perdido o indulto por outros casos e, no momento, cumprem prisão preventiva por crimes de violação aos direitos humanos. Videla é acusado ainda de roubo de bebês e participação na chamada Operação Condor, plano coordenado entre as ditaduras sul-americanas. Vale lembrar que a sentença da máxima instância argentina diz respeito somente a este caso. E é hora de falar de direitos fundamentais. A ação de um grupo rebelde no Congo ameaça o direito de locomoção de moradores ao norte do país. A segurança da população vem sendo feita pelas forças de paz da ONU. O artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de locomoção dentro das fronteiras do estado onde vive. Mas no Congo, esse direito vem sendo ameaçado. As vítimas são os moradores de vilarejos ao norte do país. No caminho até o mercado, onde vendem seus produtos e tiram seu sustento, precisam enfrentar a ação de grupos como as Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda. Eles são acusados de assassinato de civis, estupros, saques e incêndio de vilarejos. Milhares de pessoas, a maioria mulheres e crianças, fazem esse trajeto. A solução encontrada pelas Nações Unidas foi a escolta de moradores. Todas as sextas, quando a população das vilas vai ao mercado, as forças de paz da ONU no Congo garantem a proteção de que passa por lá. Nós começamos a fazer a patrulha a pé, aproximadamente 16 quilômetros por vez. Era difícil para nós. Então, 10 dias depois de termos cumprido com nossa responsabilidade, começamos a usar os veículos para reforçarem nosso alcance operacional. As forças de paz da ONU no Congo reúnem mais de 20 mil soldados. Criada para auxiliar o país após a Guerra Civil, ela é a maior força já organizada pelas Nações Unidas. A ajuda trouxe mais tranquilidade para a população local. Uma vez, os acompanhamos até o mercado por 4 horas de caminhada. Eles ficaram felizes. O líder do grupo e as pessoas vieram nos agradecer. E o Corte Supremas fica por aqui. Mande suas sugestões para cortesupremas@stf.jus.br. E eu espero você na semana que vem com as principais notícias das Cortes Supremas da América do Sul e um giro pelo mundo.